Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Que bom. Quando a criançada sai, parece que dá uma diminuída no espaço, assim, né? Não sei. A criança parece que preenche mais, né? Aí é uma alegria, tá, pessoal? A gente se reencontrar mais uma vez aqui na nossa chácara. Dar as boas-vindas a quem está vindo pela primeira vez, tá? Sejam muito bem-vindas. Como o Ricardo falou, a gente agora faz um bate-papo aqui enquanto nós somos encaminhados lá para o tratamento. E aí nós trouxemos um tema para ser estudado. Depois eu acabei pensando assim, podia ter trazido alguma coisa mais vinculada ao feriado que nós estamos tendo, né? Esses 4 dias, né? Em que se comemora aí a Páscoa, né? A Paixão de Cristo e tudo mais. Talvez nós poderíamos ter pensado em algo nesse sentido. Talvez para falar de ressurreição, reencarnação, ou falar sobre renascimento, propostas de renascimento. Mas nós trouxemos um tema que, depois eu pensando um pouco mais, assim, na verdade encaixa, né? A gente, via de regra, quando tem esses feriados que são bíblicos, que tem vinculação com a história do cristianismo, né, de Jesus, a gente se recolhe. E a gente às vezes tem esse objetivo, né? De nos recolhermos, de buscarmos estar em sintonia com o mais alto. E outro dia eu conversava com a minha mãe, ela me falou que antigamente, na sexta-feira da Paixão, não podia fazer nada. Não era assim? Menino não podia correr, não podia fazer barulho. Era assim? Era, Dona Maria? Não podia pentear cabelo. Então, assim, tinha um monte de regra que não podia fazer as coisas. E assim, a gente trazendo para hoje, na verdade a ideia é que a gente tirasse esse dia ou esses dias para estar mais introspectivo, né? Para estar mais ligado com o nosso eu interior e ligado com a divindade. Nós trouxemos esse tema em harmonia com Deus, que nos remete a isso, né? Certamente amanhã é um dia muito especial para todos nós cristãos, porque a gente comemora a Páscoa, né? E é um momento da gente verdadeiramente buscar novamente essa vinculação, essa ligação com o divino, com aquele Deus que cada um entende no seu interior. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, buscarmos entender talvez aí o que significa isso, estar em harmonia com Deus, baseado no que a doutrina espírita nos traz, né? E a ideia é que a gente faça aqui, além da fala, a gente vai com algumas músicas, tá? Eu lembrei de algumas músicas, sabe, Júnior? Que encaixam com o tema. Foram 3 músicas. O Ricardo, inclusive, vai lembrar bem. E aí, pra gente fazer uma coisa mais assim, não só de eu estar falando aqui o tempo todo. E a gente também sempre deixa aberto, tá, pessoal? A ideia é que a gente trocar ideias, conversar. Quem quiser fazer algum apontamento, fique à vontade. Ok? A gente parte, então, do que Kardec trouxe na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando ele perguntou o que é Deus. Porque para a gente estar em harmonia com Deus, a gente precisa, no mínimo, entender o que é Deus, ou quem é Deus, né? E essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E a gente precisa, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, né, o livro de perguntas e respostas, é importante a gente entender o contexto daquela pergunta naquele momento. Essa pergunta foi feita lá na França, lá no século XIX, e os Espíritos deram essa resposta, que muitos de nós temos aí, né, essa resposta na ponta da língua. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só que ainda hoje, imaginemos isso, né? Essa resposta foi dada mais de 150 anos atrás. E ainda hoje a gente lê essa resposta e fica assim, nossa, mas isso ainda está confuso, né? Nebuloso. Inteligência suprema. O que seria essa inteligência suprema? O que seria essa causa primária de todas as coisas? Por mais que hoje a gente tente racionalizar isso, não é simples,
da gente compreender essa definição. E ao longo do que nós vamos falar aqui, e à medida que o tempo passa, enquanto humanidade, essa concepção, esse entendimento do que é Deus, ele vai mudar. Então, da mesma forma que lá na época de Jesus tinham-se concepções do que era Deus, em virtude do momento cultural, do entendimento que se tinha, a época da codificação, hoje, certamente daqui a 200, 300 mil anos, o nosso entendimento ele vai se aprimorando. Então, não queiramos nós olhar para essa resposta e termos a resposta absoluta do que é Deus. Porque não teremos. Isso aqui, o que os Espíritos quiseram nos trazer, é uma ideia. E aí, baseado nisso, eu trouxe um videozinho aqui, de um canal chamado Amigos da Luz, que eles fazem, de forma assim, comediante, trazem alguns ensinamentos do que a doutrina espírita nos fala. Tá? Vou pôr aqui para a gente ver, rir um pouquinho e entender o que ele quis dizer a respeito desse... É uma rainha. É bela. Isso, muito bonita. Super poderosa, assim. Rainha Elizabeth. Não, cara. Meu Deus, eu falei bonita. Bonita, cara. É o filme dela. Ei, rainha, Isso. bela. Isso. Morri envenenada. Nem, ó. Ai, se tremou tudo. Cleópatra. Também depois dessa aqui não ia acertar. Mas também se eu não desse a dica, a gente ia ficar até amanhã, porque ele tá muito mole. Pela meia hora já. Tá, agora é minha vez. Vai. Vai lá. Eu sou um homem. Não. Não? Então sou uma mulher. Não. Então um bicho. Não é bicho. Pô, gente, assim tá difícil. Me dá uma dica então, né? Você é o criador. Mas aí você deu a resposta. Criador? Mas criador de quê? De quê? Criador de tudo. De tudo. Olha, você é o início, o fim E o meio? Eu sou... Ah, não, né? Na hora do... Não, meu filho, você é inteligência suprema. Inteligência suprema. Einstein? Você sabe o que é supremo? Você é uma inteligência ao infinito. Aliás, você é o infinito. O que é infinito aqui, ó, cabeção? Não confunde. Só você não é mulher, você não é bicho. Para tudo. Zero. Vamos zerar. Vamos começar do zero? Zerou. Tá zerado? Tá zerado. Vamos lá. Tá, não sou homem. Não sou mulher. Também não. Também não sou bicho. Não é. Tá, então sou feito de quê? De nuvem. César, não dá pra fazer com que ele é feito. A gente não tem tutano, mostrando pra gente entender do que ele é feito. Você não é feito assim de uma coisa, porque você é imaterial, imutável, único, todo-poderoso, justo e bom. Você é a causa primária de todas as coisas. Agora ficou mole demais, pô. Com essa dica ele vai acertar. Agora eu mato. Eu sou o Big Bang. Você é uma mula. Posso sentar? Fica aí. Eu vou avisando. Tá difícil. Pai, como se faria se eu sumisse? Isso, Pedrinho. Que papo é esse agora? Se eu saísse do colégio e não voltasse pra casa? Ué, eu chamava a polícia, ó. E se a polícia não fizesse nada? Mas se a polícia não fizesse nada, eu mesmo ia atrás de você até o fim do mundo, meu filho. Mas se nada adiantasse fazer e você nunca mais me achasse? Sei, meu filho, eu sou assim que eu nunca ia desistir de você. Eu acho que todos os dias eu ia rezar pedindo a Deus para que você... Eu sou o Disque Denúncia! Muito bom, né? O fato é que assim, isso demonstra que por mais que a gente tente explicar, tente racionalizar, é igual ela falou, a gente não tem tutano, né? Para poder explicar, para tentar teorizar o que seria Deus. A doutrina espírita, a partir da codificação, tenta nos trazer alguns direcionamentos a partir do que Deus criou, a partir da sua criação. E aí quando nós temos lá aqueles atributos, né, que inclusive falou no vídeo, imaterial, imutável, eterno, e apesar
do mundo que nós vivemos, um mundo de iniquidades, um mundo de sofrimento e de dores, nós temos ainda assim um Deus soberanamente bom e justo. E para que a gente possa entender esse Deus como soberanamente bom e justo, nós precisamos crer na vida espiritual. Porque como que nós podemos conceber um Deus justo, se não a partir das recompensas, entre aspas, né, que nós teremos no mundo espiritual, e entender as dores, os sofrimentos através da lei de causa e efeito. Então esse entendimento trazido a partir do livro dos Espíritos, eles nos dão um pouco desse direcionamento, um pouco desse entendimento. Mas o Kardec, né, apesar disso, ele então continuou questionando a partir do que Deus criou. Continuou questionando a partir da sua criação. Aí lá na pergunta número 4 ele vai e questiona isso. Onde que eu posso encontrar prova da existência de Deus? Tudo bem, eu posso conceber que é isso, a inteligência suprema, que criou tudo e todos, mas existe algum lugar que eu possa encontrar prova de que ele realmente existe? E aí a resposta é aquela: no axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então é aquilo que a gente estuda lá na evangelização infantil, né? Quando a tia fala assim: olha para a natureza, olha para as árvores, olha para os pássaros. Tudo isso que não é obra do homem é obra de Deus, né? Tudo que foi produzido, que existe no universo, que não fomos nós que criamos, é obra de Deus. E que foi criado para que aqui hoje nós estivéssemos, né? E aí a gente às vezes ouve as pessoas falar assim: não, então as coisas surgem do nada, né? Na verdade nada surge do nada. Deus, na sua perfeição infinita, produz as coisas. Agora, é claro, não dá para a gente compreender e entender tudo. É igual aquela história do homem que estava cuidando da lavoura dele. Chega um outro e fala assim: moço, aqui nessa terra que você está cultivando dá arroz? Ele: não dá arroz não. Aqui dá feijão? Não dá feijão também não. Não, mas nada que plantar nessa terra dá? Aí ele fala: se você plantar, aí dá. Ou seja, as coisas não surgem do nada. Tem que ter a iniciativa de alguém. Se essa iniciativa foge das vossas mãos, é porque essa iniciativa está nas mãos de Deus. E ainda pegando esse exemplo, né, do cultivo da lavoura, por mais que tenhamos tecnologia, né, por mais que as produções hoje sejam em grande escala, a pessoa cuida da terra, aduba, melhora a semente, planta a semente, espera a chuva, se não chover, irriga, se não tiver sol, coloca uma luz artificial, dá-se um jeito para que a coisa floresça. Mas tem que ter um momento em que o produtor tem que sentar e esperar. E quando ele senta e espera, é o momento que ele tem que exercitar a fé. Porque você planta, mas aquilo só vai florescer se tiver a chamada mágica divina, né? Que faz a sementinha lá germinar e crescer. Isso foge das nossas mãos. E aí a gente vê a prova da existência de Deus. Nessa pergunta, depois dessa resposta aí, o Kardec ainda continua dizendo, é uma fala do próprio Kardec, ele diz assim: para crer-se em Deus, basta se lançar olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então aqui ele traz o exemplo do universo, né? E o universo é algo assim tão grandioso, né? A lição que nós lemos agora há pouco fala inclusive disso, né? Das diversas moradas na casa do Pai. E aí nós trouxemos aqui uma pequena reflexão para a gente ver a grandiosidade da criação divina
E para que nós possamos nos colocar um pouco assim no nosso lugar dentro dessa criação. No sentido de que somos centelhas divinas, somos parte da criação, mas nós somos um pedacinho do que existe nessa criação. As lentes lá dos estudiosos e cientistas da NASA, à medida que o tempo passa, eles vão trazendo novas revelações do que existe no universo, né? Isso aqui é a nossa galáxia, uma foto do que seria a Via Láctea. E aí a gente estuda, né? E o que a gente entende e observa é que existem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de planetas dentro dessa Via Láctea, que é uma das bilhões de galáxias que existem no nosso universo, que inclusive hoje fala-se que pode ser um dos universos que existem. Tudo isso é criação da divindade. E aí eu trouxe uns números aqui para a gente entender um pouco o que significaria isso no que diz respeito à nossa pequenez dentro do universo. Isso aqui é só a nossa galáxia. E à medida que se usa, né, para se medir distâncias dentro, em escalas, né, universais de galáxia, é o que chama de ano-luz. Então eles falam que o nosso sistema solar, né, esse sistema solar nosso aqui, o nosso Sol e os planetas que estão aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, assim vai. Está mais ou menos aqui assim, ó, no canto da galáxia. Essa medida que se usa, né, para medir distâncias intergalácticas é chamado ano-luz. O ano-luz, ele, para a gente ter uma noção, ele é medido através da velocidade da luz. A luz viaja, segundo os estudos, a 300 mil km por segundo. É a velocidade que a luz viaja. 300 mil km por segundo. A gente não tem nem noção de que velocidade que é essa. Mas é o que se usa para calcular a distância. Então, por exemplo, eles falam que o Sol mais próximo do nosso, esse Sol nosso aqui, que dá vida para o nosso planeta, nós estamos distantes do outro Sol, que é o mais próximo do nosso sistema solar, que é uma estrela chamada de Sírius, 8,6 anos-luz. Isso quer dizer que se nós tivéssemos uma nave espacial lá do Star Wars, que viaja na velocidade da luz, ou seja, que viaja a 300 mil km por segundo, a gente ia demorar 8,6 anos para chegar em Sírius, viajando a velocidade da luz. 8,6 anos. Outro dado. Do nosso Sol, que está em algum lugar aqui nessa galáxia, até o centro da galáxia, se a gente estivesse nessa mesma espaçonave, nós gastaríamos quanto, Bianca, que você acha? 26 mil anos para a gente chegar lá, viajando a velocidade da luz. Se você quiser vir aqui para o centro da nossa galáxia, 26 mil anos. Ele traz um outro dado interessante. Se você quiser viajar, porque a nossa galáxia ela é assim, né? Aí se você quiser sair dessa ponta e vir para essa ponta, fazer uma viagem, né, conhecendo toda a sua galáxia, numa nave que viaja a 300 mil km por segundo, você gastaria 1000 anos. 1000 anos para atravessar a galáxia. Não, desculpa. 1000 anos é daqui, é desse espaço menor aqui, ó. Daqui até aqui são 100 mil anos. 100 mil anos. Agora o mais assustador. Se você quiser sair da galáxia, eu quero conhecer outra galáxia. A galáxia mais próxima da nossa é a Andrômeda. E se você saísse daqui hoje, para chegar lá em Andrômeda, a velocidade da luz você gastaria 2,5 milhões de anos.
E segundo os estudos, existem bilhões e bilhões de galáxias. Ou seja, esses cálculos que nós temos hoje para comparar o que existe de criação divina não serve de nada. Porque isso é inimaginável. Isso não tem sentido a gente querer calcular que eu vou ficar viajando 2,5 milhões de anos. Não tem lógica isso. Né? Então demonstra para nós o quê? Que o que nós entendemos de Deus e buscarmos essa harmonia com Deus, nós não devemos buscar explicações do que é Deus. E aí, a primeira forma que nós entendemos ou podemos trazer é justamente compreender e admirar essa criação. Não é eu ficar aqui matutando, falando, nossa senhora, mas isso é absurdo, como que eu vou fazer uma viagem dessa? Como que eu vou gastar 2,5 milhões de anos? Como que eu vou gastar 100 mil anos? Não, a ideia não é essa. A ideia é nós observarmos isso e verdadeiramente olharmos e falar assim, que maravilha, que grandeza existe na criação de Deus. Porque apesar disso, está tudo em harmonia. Está tudo em harmonia. A Terra está girando na velocidade que ela precisa girar. Ela está rodando em volta do Sol na velocidade que ela precisa estar. Quando nós chegamos aqui na Terra, estava tudo perfeito. A pressão atmosférica, a quantidade de oxigênio, a quantidade de radiação solar. Se a gente mudar um pouquinho, a gente acaba com a vida na Terra. Aí vem a pergunta, né? Quem que regulou tudo isso? Quem que deixou tudo reguladinho para a gente viver aqui, ó, e ver essa natureza dela? Isso é buscar a harmonia com a criação de Deus. É eu saber olhar isso e falar, meu Deus, quanta coisa bela. E por vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente não é capaz de fazer isso. Não é capaz de fazer isso. E às vezes a gente olha para a natureza, ou olha para um pôr do sol e fala assim, é só mais uma árvore, ou é só mais um dia que está nascendo, ou só mais um dia que está acabando. E a gente não consegue extrair as belezas que existem ali. É como uma pessoa, imagina, alguém que conhece o Museu do Louvre, já viu a Mona Lisa frente a frente? Já viu? Michele? Nelvo? O que você achou da Mona Lisa, Nelvo? Assim, frustrante? Porque é pequenininha? Frustrante também? Muito? A senhora também, né, Dona Maria? Eu nunca não tive essa oportunidade. Mas imagine uma pessoa que estudou o autor daquela obra, que passou anos e anos estudando e olha minúcias daquela obra. Certamente, se você tivesse tido a oportunidade de estar do lado de alguém desse jeito, ele ia falar coisas para você, talvez ia ficar lá 2 horas falando da Mona Lisa. Cada detalhe, cada risquinho. E aí você vê aquela pessoa falando assim, gente do céu, eu sou cego. Como que essa pessoa consegue ver tudo isso num quadrinho desse tamanho? É porque essa pessoa sabe avaliar e sabe valorizar uma obra de arte. E a obra de arte de Deus está aí, ó, à nossa disposição. Se eu me disponho a olhar com carinho, estudar, refletir, admirar, eu entro em harmonia com Deus. E aí a gente entra na primeira música. Essa música que o Ricardo sabe dela. Quem compôs essa música foi o Zé Antônio. Zé Antônio é um grande amigo. A gente inclusive gravou essa música, né, Ricardo? Uma época. Ela chama Deus. Eu não pus o nome dela, que eu fiquei na dúvida se ela chama Deus. Mas ela traz uma reflexão importante
de verdadeiramente nos harmonizarmos com a criação, né? Da beleza da criação. Deixa eu apagar essa luz aqui, que a letra ficou pequena, às vezes fica melhor para enxergar assim. Quem souber cantar, canta com a gente. Eu acredito em Deus, como acredito na vida. Eu acredito em Deus, como acredito nas estrelas. Eu acredito em Deus, como acredito no sol. Eu acredito em Deus, como acredito em Ti. Eu vejo Deus nas flores do campo. Eu vejo Deus nas águas do rio. Eu vejo Deus no sorriso da criança. Eu vejo Deus na luz do sol. Eu vejo Deus dentro do meu coração. Eu vejo Deus dentro do meu coração. Eu vejo Deus nas flores do campo. Eu vejo Deus nas águas do rio. Eu vejo Deus no sorriso da criança. Eu vejo Deus na luz do sol. Eu vejo Deus dentro do meu coração. Eu vejo Deus dentro do meu coração. Isso é a gente saber enxergar a beleza da criação. Então, talvez a primeira forma, né, de nós estarmos em sintonia, em harmonia com Deus, é percebermos a beleza da sua criação. Sabermos avaliar, sentir, né, e compreender. Agora, suponhamos que nós tivéssemos atingido aí esse entendimento daquele estudioso lá da Mona Lisa, e soubéssemos verdadeiramente apreciar a beleza da criação, entender, né, estar em harmonia. O Kardec, lá na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, ele questionou o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Por mais que eu estude, por mais que eu me harmonize com a sua criação, eu posso compreender a sua natureza íntima? O que os Espíritos responderam? Não. Falta-lhe para isso o sentido. A primeira coisa, enquanto nós estivermos aqui nesse planeta, tem como nós compreendermos a natureza íntima de Deus? Não. Não tem como. Não tem como. Aqui nesse planeta, algum dia eu vou ter condição de entender? Não. Os Espíritos falaram, não tem jeito. Por que não tem jeito? Segundo, está respondendo aqui, falta para nós o sentido. Falta para nós o sentido. Qual sentido? Qual o sentido que será que nos falta para compreender a natureza íntima de Deus? Eu não faço a menor ideia. O fato é que os 5 sentidos que nós temos hoje, visão, audição, olfato, tato, paladar,
Isso não vai ajudar em nada a compreender a natureza íntima de Deus. Então, a música que a gente cantou agora falava assim: eu vejo Deus, eu sinto Deus. Isso é tudo um sentido figurado. Eu vejo a criação de Deus. Eu sinto o que a criação de Deus me proporciona. Porque aqui ficou claro. A natureza íntima de Deus não tem jeito. Falta para nós um sentido. Falta para nós um sentido. Eu achar que eu vou compreender a natureza íntima de Deus com o meu olho, ou com o meu pensamento, ou com... Não tem jeito. E isso é tão interessante, né? Porque esses nossos 5 sentidos, inclusive, eles servem para o que nós temos hoje no nosso mundo, no nosso universo, que é representado por apenas 5% do que tem no universo, né? Os estudos da ciência e da astronomia falam que 95% do que existe no universo, a gente nem sabe o que é. Fala-se de energia escura, de matéria escura. E 5%, que é a chamada matéria atômica, é o que a gente vê e o que a gente toca, o que a gente sente cheiro. 5% do que tem no universo. Então eu deduzo que para a gente poder ter acesso aos outros 95%, se a gente, para entender 5%, a gente tem 5 sentidos, eu acho que tem muito sentido que a gente ainda não tem disposição, não tem disponível, para tentar compreender esses 95% que faltam. E para piorar um pouco, esses 5% a gente só consegue ver, tocar, sentir quando tem luz. Porque se não tiver luz, aí acabou, meu amigo. Aí já era. Aí esses 5 sentidos nossos, só o olfato, né? A gente precisa de luz para sentir cheiro ou para ouvir. Mas para você ver, você precisa de luz. Né? Imagina que se acabasse a energia e tivesse todo mundo sem celular. Ia ser uma confusão, né? E não conseguia nem enxergar nada. Isso demonstra para nós o quanto nós somos limitados. O quanto nós, quando encarnamos, somos pessoas limitadas. É interessante, né? Que a gente faz esse tipo de análise da nossa limitação e a gente vê o quanto a gente fica, quando a gente reencarna, tem a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, o quanto a gente fica, além dessa limitação, a gente meio que se encolhe e fica meio que sem entender o que a gente tem que fazer. Porque se a gente tiver essa grandiosidade, tudo que nós vimos, né? Fala assim, nossa, mas tudo bem, esses 5 sentidos não adianta para quase nada, sem luz as coisas não funcionam. O que eu vim fazer aqui, né? Kardec questionou lá na pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Ele diz, também não. Eu algum dia vou conhecer como tudo começou? O princípio das coisas? E ele respondeu, não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. Então, além da nossa limitação, muitas das coisas que vão acontecer, que acontecem, que já aconteceram, estão dentro dos limites que Deus nos impõe. Então, verdadeiramente, nós somos limitados. Por mais que eu queira conhecer e estudar, existe um limite. Deus impõe limites de acordo com o mundo em que nós vivemos. Então,
À medida que eu evoluo, quando a gente tiver a oportunidade de estar vivenciando um mundo regenerado, muito feliz, é claro que esse limite ele vai ampliando à medida que a gente evolui. Mas analisando a nossa condição hoje, nós temos muitas limitações. Muitas limitações. E queremos compreender, entender o significado de muitas coisas, não teremos. Por isso que quando a gente parte para o lado da religiosidade, nós não temos que ter a ousadia de dizer que a religião A ou a religião B é a detentora de toda a verdade, porque não é assim que funciona. Ninguém detém a verdade absoluta das coisas. Se nós estamos vendo aqui que nós temos limitações, a verdade ela é espalhada como se fosse uma chuva, né? Cai em todo lugar. E à medida que a gente cresce, que a gente desenvolve, a gente vai pegando focos da verdade. E aí a gente, dentro dessa limitação, né? A gente às vezes se pega assim, nossa, o que será que eu vim fazer aqui? Qual que será que é a minha missão? Né? Qual que será que é o meu propósito? Muitas pessoas têm esses questionamentos. Qual é o meu propósito de vida? O que eu tenho que fazer? Por que eu nasci nessa família? Por que eu casei com fulano? Por que eu casei com ciclano? Por que eu tenho esse filho? Por que eu tenho essa provação? E certamente, muitas dessas dúvidas, as respostas não virão às vezes do jeito que a gente quer, porque estão dentro dos limites. O que nos resta, na maioria das vezes, é aceitarmos a situação e nos colocarmos à disposição da criação. Talvez essa seja uma outra maneira de nos harmonizarmos com Deus. É aceitar a nossa condição e nos colocarmos à disposição para sermos úteis. Todos nós estamos aqui hoje, nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa boa. Todos nós, independente da sua limitação, da sua dificuldade, da sua condição financeira, independente disso, todos nós somos capazes de sermos úteis na criação. Todos nós estamos aqui por um propósito. Pode ser que você nunca tenha a resposta absoluta de qual é o seu propósito. Você só vai saber depois que você estiver lá no mundo espiritual. Mas estar em harmonia com Deus é estar pronto, se colocar apto a fazer aquilo que a vida te oferece. E aí a gente parte para uma segunda música, que é uma música evangélica, mas que eu acho essa música muito bonita. Ela é um hino que se canta nas igrejas evangélicas, mas eu entendo que ela traz um entendimento, uma sabedoria tão grande, porque ela traz exatamente isso, de você se colocar na sua condição de filho e simplesmente se colocar à disposição para trabalhar. Ali ela diz, sonda-me, Senhor, e me conhece. É a primeira coisa que se diz na música. O que significa isso? Quando a gente vai no médico e faz uma endoscopia, por exemplo, passa uma sonda pela nossa garganta, né? E aí o que o médico vê? Vê a gente lá por dentro, vê o estômago, vê o esôfago, passa uma sonda. A ideia aqui é exatamente essa. Sonda-me, Senhor. Ou seja, olha por dentro, me conhece por dentro. E aí depois ela diz o seguinte: depois disso, quebranta o meu coração. O que isso quer dizer? Aquilo de ruim que você achar, quebra, destrói. Depois que destruiu o que está ruim, o que está incomodando, ela diz: transforma-me conforme a sua palavra. Transforma-me conforme a sua palavra. É mais ou menos o que Maria disse quando ela recebe a visita do anjo Gabriel e fala que ela vai receber
Jesus vai receber o Messias. Ela fala, mas como? Aí o anjo fala, você só tem que aceitar. E ela ajoelha e fala, eis aqui a escrava do Senhor. É isso. Transforma-me conforme a tua palavra. Depois ela diz, e depois disso, enche-me até que em mim se ache só a ti. E só depois, usa-me. Ou seja, estou à disposição para o trabalho. Ela não questiona quem que é Deus, quando foi criado. Não. Estou pronto. Me prepara que eu quero ser usado. Vamos cantar? Quem conhecer? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Certamente estar em harmonia com Deus representa isso. Também nós nos deixarmos ser usados, estar à disposição, sem muito questionamento. Esse
certamente é um dos propósitos da vida de todos nós. Sermos pessoas úteis onde quer que nós estejamos. Essa música fala um pouco disso. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal, até aqui? Não? Bom, mas o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, a gente sabe que ele era um cientista, um estudioso, e apesar de tudo isso, fala, não, eu entendo, né, que a gente tem que estar em harmonia com a criação divina, que a gente tem que estar pronto para trabalhar, mas ele ainda fez alguns questionamentos, ele ainda queria entender um pouco mais Deus, né? Ele queria compreender de maneira um pouco mais profunda o que significa isso. E aí lá na pergunta 244 ele questionou, os espíritos veem a Deus? Ele entendeu que nós estando aqui no planeta Terra, encarnado, ele já tinha entendido que não tem jeito de entender nada de Deus, né? Ele entendeu que os 5 sentidos não resolvem, e ele falou, tudo bem, e os espíritos? Vocês que estão aqui respondendo, os espíritos veem a Deus? E aí, gente, o que eles responderam? Quem lembra dessa resposta? É interessante. Os espíritos falaram assim, só os espíritos superiores o veem e compreendem. Só os espíritos superiores. Bem, o que é espírito superior, né? Primeira pergunta. Quem seria o espírito superior? E a gente tem que partir um pouco de dedução. Quando a gente estuda, né, lá no Livro dos Espíritos, e tem lá, né, eles catalogam os níveis, né, dos espíritos, espíritos inferiores, depois classe dos espíritos e tudo mais. Mas existe determinado momento que, de maneira mais simplória, os espíritos são catalogados só em 2 ordens ou 2 classes: espírito superior e espírito inferior. E o espírito superior, segundo o que a gente pode deduzir disso aqui, é espírito muito superior, tipo de Jesus para cima, espírito puro, espírito crístico. É esse tipo de espírito que vê e compreende Deus. Então, a não ser que tenha algum espírito puro aqui, eu acho que todos nós estamos na segunda etapa ali da resposta. Que ele diz, os espíritos inferiores, somos nós, todos, o sentem e o adivinham. Às vezes quando a gente estuda, vai estudar o Livro dos Espíritos, né? E vai, por exemplo, lá no centro, não, nós estamos estudando, está tendo um curso lá do Livro dos Espíritos. Aí fala assim, não, na primeira aula vai ser da pergunta 1 à pergunta 30, para ser estudado e discutido em 30 minutos. Aí a gente lê essa resposta atropelada, né? Sem analisar com calma. Quando ele respondeu ali, os inferiores o sentem e o adivinham. Eu acredito que tudo que nós falamos aqui até agora significa um pouco do sentir Deus. A gente sente Deus pela sua criação, buscando entender a harmonia da criação, a grandeza da criação, admirando toda a criação divina. A gente sente Deus quando a gente faz algum trabalho que verdadeiramente modifica a vida de alguém. Ou quando você faz alguma coisa e uma pessoa fica tão agradecida pelo que você fez, e de repente vem te dar um abraço, fala assim, nossa, obrigado. Você sente pulsar alguma coisa diferente dentro de você. Ou quando você dá um presentinho para uma criança lá do bairro da Vitória, do JK, uma criança que não tem nada na vida, você dá um brinquedinho, um chocolate, aquela criança te agradece. Nesses momentos você é capaz de sentir Deus, você está sendo útil, você está fazendo alguma coisa. Agora, o que seria adivinhar Deus, gente? O que será que os espíritos quiseram dizer que sente, tudo bem, é tudo isso que nós falamos?
Mas o que será que significa adivinhar Deus? O que significa isso? Aí, para nos ajudar a entender, tem uma mensagem de um livro chamado A Luz da Oração. E é do Chico, por Emmanuel, em que ele traz alguns detalhes aqui que esclarece o que significa isso. O que seria adivinhar Deus? Olha só o que Emmanuel nos diz. Oraste, pediste, desfaste, porém, de qualquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Ou seja, quando você faz uma oração, normalmente na nossa oração a gente faz 3 coisas, né? A gente pede muito, né? A gente agradece um pouco e a gente normalmente louva menos ainda, né? Mas esses, segundo que a gente estuda e vê, são os princípios da oração: pedir, agradecer e louvar. E aqui ele está falando o seguinte: quando você faz oração, fez a sua oração, asserena e aguarda. Aí o Emmanuel continua dizendo: desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. O que ele quer dizer? Que não precisa da gente ficar esperando que aquilo que eu pedi aconteça de uma maneira espetaculosa. E muitas vezes a gente espera respostas das nossas dúvidas, das nossas inquietações, como se acontecesse uma coisa miraculosa. Mas Deus nos responde através de pequenas coisas. E aí vai exigir de nós adivinhar. Adivinhar as pequenas coisas que estão vindo como resposta naquilo que eu pedi. Isso que Emmanuel está dizendo aqui. Não espera coisas espetaculares. Ele continua dizendo: qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ou seja, ele faz a comparação do Sol. O Sol precisa vir lá daquela distância astronômica que ele está para nos aquecer aqui. Os raios solares chegam, não precisa do Sol vir aqui. E ele fala que Deus age do mesmo jeito. Deus não precisa vir aqui e aparecer na nossa frente. Segundo Emmanuel colocou, ele conta com milhões de mensageiros. Milhões de mensageiros. Ele diz: ora e pede. Em seguida, preste atenção. Para quê? Para você poder adivinhar. Porque a gente é espírito inferior, a gente tem que adivinhar. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na assistência as informações ou os avisos que solicites. Isso aqui é igual aquela história do cara que estava navegando. Ele tinha uma embarcação pequena, ele estava no mar, navegando, pescando, sei lá, fazendo alguma coisa. E aí começou a cair uma tempestade. Aí começou a cair a tempestade, aquele homem era muito temente a Deus. E ele começou a orar, pedindo para que Deus livrasse ele daquela tempestade. E ele orava, pedindo a Deus e nada. Aí de repente passou uma embarcação maior um pouco do lado dele. Ele falou: meu amigo, vem para cá. Seu barco é pequeno, vai virar, a tempestade está forte. Ele: não,
Deus vai me socorrer. Pode ir que Deus vai me salvar. Foi embora. Continuou orando. Veio outra embarcação maior ainda. Jogou uma boia para ele. Meu amigo, vamos embora, você vai morrer. Não, estou orando a Deus, Deus vai me socorrer. Foi embora. Daí a pouco veio um helicóptero. Jogou a lanterna lá nele, já estava escurecendo, jogou uma escada, sobe, você vai morrer. Não, Deus vai acabar com essa tempestade. Jesus não acabou com a tempestade lá, então vai acontecer alguma coisa que essa tempestade vai acabar. O helicóptero foi embora. Resultado, o barco dele virou, morreu. Chegou lá no mundo espiritual, nervosíssimo. Por quê? Nossa, eu orava tanto, né, Giovanni? Era tão temente a Deus e Deus me abandonou. Aí a pessoa que o atendeu falou assim: não, meu amigo, Deus mandou até um helicóptero para te buscar e você não quis. É exatamente isso que o Emmanuel está falando aqui. A divindade conta com milhões de servidores. Milhões. E muitas vezes na nossa vida a gente age como esse cara porque a gente não foi capaz de adivinhar Deus fazendo a sua parte na nossa vida. Não vai acontecer coisa espetacular. Não vai. Pode acontecer para um ou para outro, né? E de repente, num sonho, você receber uma coisa miraculosa, mas isso é muito raro. São as coisas pequenas que acontecem. Ele continua dizendo aqui, ó: em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruza o caminho. Você já viu quando acontece isso? Se amanheceu ruim, você abre o livro, lê uma mensagem e fala: meu Deus do céu, era tudo que eu precisava ouvir hoje. E aí a gente não valoriza. Olha só, é Deus se mostrando para você. Ele continua dizendo: mais do que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Além disso, de uma palavra de um amigo, de um outdoor que você vê na rua, de uma mensagem do livro que você vê, o seu anjo de guarda está do seu lado o tempo todo. Ó. E às vezes vem uma intuição e a gente não valoriza. É as intuições de mãe também. Quando mãe fala. Verdade, Dali. Não segue o conselho, né? A gente é que vai te brigar, né? Uhum. É Deus se mostrando. Olha só, ele continua dizendo: Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento de tua casa de fé, no diálogo com as pessoas que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham na alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem aqui. Então, se eu tenho o hábito de estar atento, observando, em harmonia, eu tenho muita chance de ter o contato divino o tempo todo. Através de uma conversa, através de uma mensagem. E aí ele conclui dizendo: o próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava solidão para prolongar com a sua infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente, imprescindível. Entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, isso aqui é importante, mas também a fim de aceitá-las. Reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, no momento e em nossa visão limitada, pareçam contra nós. É aquela história. Eu rezo, mas só tem problema na minha vida. É isso que ele está dizendo aqui. Pode ter certeza. Deus está o tempo todo fazendo o melhor para você. Mas nós nos vimos agora há pouco, nós somos extremamente limitados. A gente não enxerga o que verdadeiramente Deus espera de nós com aquela situação. É o melhor para nós, mas a gente, com a nossa limitação, entende que não é o melhor. Portanto, a harmonia com Deus também está presente nisso. Quando acontece um problema, passamos por uma dor, por uma dificuldade, por um sofrimento, é nós termos a sabedoria e o entendimento de dizer, por algum motivo, isso que está acontecendo é o melhor que Deus quer para mim. Agora, falar isso é fácil, né, gente? Falar isso é fácil. Quando chega a dor, quando chega a aprovação, é só quem passa para saber. Mas se a gente pelo menos tiver isso no intelectual, é uma coisa saber intelectualmente, né? Outra coisa é conviver emocionalmente com isso. Mas se a gente tiver essa clareza de que mesmo a dor, mesmo a dificuldade, mesmo o sofrimento é para o nosso bem, ao menos consola o nosso coração. Foi isso que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Como que pode haver bem-aventurança em aflição, se não compreendermos uma vida espiritual? Jesus está aí mentindo. Como entender consolação em sofrimento se eu enxergo só a vida atual? Não tem sentido. Então essa consolação das aflições, que por vezes a gente ora, pede, fala, Deus não está me ajudando. Deus sempre está fazendo o seu melhor. Entender isso é estar em harmonia com Deus. Então, em resumo, essa harmonia com Deus estaria baseada nessas três coisas, né? A primeira delas, verdadeiramente observarmos a criação divina, contemplarmos a criação divina, tirarmos tempo para contemplar a criação divina e estar em harmonia com Deus. Depois, estarmos dispostos e prontos para sermos úteis com a criação divina, é estar em harmonia com Deus. E por último, nós compreendermos esse adivinhar Deus e compreender que tudo que nos acontece é para o nosso bem. E aí, para encerrar, a gente encerra com a última música. Essa música aqui, ela é mais recente assim, deve ter uns 3, 4 anos. É uma música do Maurício Keller. Ele é do grupo Arte Nascente do GAN, um grupo mais tradicional de música e arte espírita aqui em Goiás. E essa música ela foi composta mais recentemente, como eu disse,
E eu considero uma das músicas mais belas que o Maurício Keller escreveu. Ele traz um pouco disso, o que significa essa harmonia, né? E ele intitulou ela como Deus e eu. Quem conhece essa música? Bianca. Inclusive eles cantaram ela no congresso, né? Lá na noite artística. Foi muito bonito. Cantou com um coral. Vamos cantar ela aqui. Talvez quando eu começar a cantar, vocês lembrem dela. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas no além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas no além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. A estrada, a estrada, a estrada. Vamos tentar cantar esse refrão todo mundo? Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou. A última vez.
isso, pessoal. Espero que nós possamos, não só amanhã, né, no dia da Páscoa, mas em todos os dias das nossas vidas, nós nos exercitarmos, né, para nos mantermos em harmonia com Deus. Esse Deus que, independente daquilo que nós acreditamos que seja ou quem seja, mas que nós possamos estar em sintonia com Ele ao tempo todo, certo? Ricardo vai cantar ali para nós. Se ninguém tiver alguma coisa para falar, acabou praticamente só eu falei, né?